faz pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Oh Pai, tu te revelas a mim na oração. Oh Pai, tu te revelas a mim. Oh Pai, tu te revelas a mim na oração. Oh Pai, tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Quando eu sou errado, corrige-me na oração. Oh Pai, tu te revelas a mim. Oh Pai, tu te revelas a mim na oração. Tu te revelas a mim. Glória a Deus. Amém. Sendo pouco, nós temos hoje é uma noite de Santa Ceia. Nós temos uma programação especial para hoje. Nós vamos apresentar duas crianças hoje. E elas estão aí? Então, tá aí já. Amém. Nós vamos apresentar. Quero convidar aqui. Deixa eu pegar aqui. O papai Eric e a mamãe, acho que é Neira, né?
Nívia. Amém. Aqui, Nívia. Papai Eric e a mamãe Nívia. Vem pra cá. Eles estão trazendo aí o Okai Natan Costa Barbosa e o Ícaro Natan Costa Barbosa. Amém. Ei, que grande bênção. Vem pra cá, pode subir. Vem pra cá, Adriana. Eita, que coisa boa. Coisa linda. Paz, boa noite. E vocês também. Coisa linda. Bom demais. Nós estamos aqui, irmãos. Nós vamos apresentar essas crianças ao Senhor e à igreja. Da mesma forma que Jesus ele foi apresentado. Nós, como igreja evangélica, nós apresentamos as crianças da mesma forma que Jesus foi apresentado. Então, isso é bíblico. Nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos embasar isso aí. Abra lá em Provérbios 22, 6, a mídia. Isso é para vocês agora. Quando nós apresentamos uma criança, nós estamos assumindo o compromisso diante de Deus e diante dos homens da responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor. Então, eles vão aprender até os 7, 8, 10, 12 anos mais ou menos, onde está sendo formada a criança, eles vão aprender de vocês. Então, a grande responsabilidade é de vocês. Aquilo que vocês falarem, eles vão acreditar. Então, se vocês falarem a verdade, eles vão crescer, e a Bíblia diz que quando eles estiverem mais velhos, eles vão lembrar de tudo que vocês ensinaram. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, quando eles crescerem, eles vão lembrar de tudo aquilo que vocês fizeram por eles, as palavras que vocês liberaram, as vezes que eles viram vocês orando, lendo a Bíblia. Então é muito importante a construção desses valores através dos pais. Tem mais um versículo, Salmo capítulo de número 127, verso 3. Salmo 127, 3. Está escrito: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, os filhos, eles são heranças do Senhor para vocês. E vocês foram agraciados aí com 2 filhos. A responsabilidade de criá-los, mas é bênção de Deus. Amém? Filho é bênção. Amém? Lucas, capítulo de número 2, verso de número 25. E aí a gente vai caminhando. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Próximo. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Próximo. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra. Então, você vê que o próprio Jesus, ele foi apresentado no templo, conforme eles estão sendo apresentados hoje. E certamente a boa mão do Senhor estará sobre a vida deles. Amém? Nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar por eles. Vamos apresentar a Okai e o Ícaro. Ícaro e Okai. Amém. Amém. Então, estende suas mãos para cá. Nós vamos orar por eles. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos pais. Que o Senhor possa abençoar, dando sabedoria, discernimento e entendimento da tua palavra, Pai. Para que eles possam criar, Senhor, Ícaro, Senhor, e Okai, Pai. Conforme a tua palavra, o teu querer, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles, Pai. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento, em sabedoria e unção. Diante de ti, diante dos homens, Pai. Eu declaro, Pai,
Ícaro e Iocai suprido de todas as coisas, Pai. Eu declaro, Senhor, que nada faltará, Pai, mas sobrará na vida deles, Pai. Eu declaro, Senhor, saúde divina operando nos corpos, Pai. E eu determino, Pai, eu declaro sobre a vida deles mal nenhum, Senhor, vindo sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então, nós queremos apresentar Ícaro e Iocai para a igreja. Amém? Glória a Deus. Você pode celebrar nessa noite? Amém? Vamos tirar um retrato bem bonito aqui, ó. Ah, aqui ó, Ícaro, Iocai, certificado para eles. Colocar no quadro lá para você lembrar. Depois que você crescer, você vai falar assim: olha. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos celebrar a vida deles, amém. Diga, estamos crescendo. Diga, estamos crescendo. Tá coisa boa, irmãos. É bom demais. Estamos crescendo. Pode sentar. Aleluias. O pessoal do louvor pode. Obrigado. Amém. Obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho vocês voltam. Vamos dar continuidade aqui. Hoje é uma noite, além de ser a Santa Ceia, hoje também é comemorado a Páscoa. E nós entendemos a Páscoa de uma forma, talvez um pouco ou muito diferente daquilo que é ensinado e falado no mundo. A ênfase agora, nessa época, é um coelho e um chocolate, um ovo, né? E quantos aqui sabem que Páscoa não tem nada a ver nem com coelho nem com ovo? Amém? Não tem problema você pegar um ovo de chocolate e comer. Não se sinta condenado em fazer isso. Mas é a mesma coisa que você derreter a barra e você fazer um outro formato. É o mesmo chocolate de uma barra, amém? Não fica pensando que tem algo diferente, não. Mas a ênfase no mundo hoje é tirar o foco de Jesus, tirar o foco da verdadeira história da Páscoa, do verdadeiro significado da Páscoa. E é importante você saber disso, que é uma ênfase mesmo, do inferno mesmo, para que isso não seja propagado, para que o nome de Jesus é como no Natal, não é assim? No Natal, a ênfase que o diabo tenta dar nas mídias, nas redes sociais, é do Papai Noel, tirando o foco, por exemplo, do nascimento de Jesus. Embora Jesus não tenha nascido em dezembro, e muito menos no dia 25 de dezembro, mas como é comemorado isso, de toda forma Satanás tenta tirar o foco. Você percebeu que é uma luta isso? Jesus aparecendo e o diabo tentando apagar? Você já percebeu isso? Que existe isso? Existem pessoas que elas querem apagar a luz das pessoas, a luz de Cristo na terra. E isso, irmãos, vem acontecendo ao longo do tempo, ao longo de centenas e anos e anos e anos, desde a morte de Jesus. E hoje eu quero ministrar algo para você que Deus colocou no nosso coração. E nós queremos, irmãos, trazer uma base para você. Quinta-feira passada eu iniciei falando sobre a última noite. Quem estava aqui na quinta-feira passada? Nós falamos sobre a última noite, falamos que era a noite onde o povo de Israel, ele saiu. E só que nessa noite nós entendemos e nós vemos na palavra que no outro dia, na saída deles, eles fizeram
a chamada que nós chamamos de Páscoa. Isso aconteceu lá atrás. Então nós vamos entender o que está acontecendo hoje, de fato, se nós entendemos o que aconteceu lá atrás. Por quê, irmãos? Se a gente não entender isso, a gente vai perder o significado e vai perder o poder que há nisso. Êxodo capítulo de número 12, verso de número 5. Vamos ler lá, do 5 ao 7. Vamos lá, Êxodo 12, do 5 ao 7. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Isso aí Deus estava dando as instruções para que eles celebrassem aquela Páscoa, que é a Páscoa, esse nome Páscoa significa Pesach, lá no hebraico, que quer dizer passar por cima. Então, essa foi a época e o que o anjo da morte passou, e nós vamos entender isso aí, que Deus deu instruções para que o povo de Israel não fosse tocado. Verso de número 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Próximo. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta das casas em que o comerem. Então nós vemos que eles pegaram o sangue do cordeiro, a instrução foi de passar nas ombreiras. Porque quando o anjo passasse e ele visse o sangue, aquela casa seria preservada. Amém? Então isso era algo natural. Deus já estava sinalizando algo que iria acontecer lá na frente. Deus já estava sinalizando o que iria acontecer lá na frente. Verso de número 13, vamos para o 13. Olha o que está escrito. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando vir o sangue, passarei por vós, Pesach, passar por cima, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, você vê que a Páscoa começa no livramento. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, irmãos, ela começa com um livramento, com a preservação, com Deus querendo preservar a vida da humanidade, com Deus querendo preservar a vida dos seus. Agora, tinha um sinal para isso. Que sinal? O sangue. Era o sangue do cordeiro. Vocês viram isso? Está escrito isso, né? Vamos lá ainda, para que nós possamos entender melhor isso aí. Romanos capítulo de número 3, verso de número 23. Romanos 3, 23. E agora eu trago para hoje, para que nós possamos entender a nossa condição. E por que é importante a gente entender que tinha o sangue envolvido nisso. Pois todos pecaram e carecem o quê? Todos o quê? Todos o quê? E carecem do quê? É só alguns que pecaram? São todos. É só alguns que carecem? São todos. Essa aqui era a nossa condição, irmãos. Estávamos como o povo de Israel preso, escravos do pecado. E nós vemos, irmãos, que nós precisávamos, nós carecíamos disso. Todos nós carecíamos da glória de Deus. Olha lá em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1 e 2. Ele vos deu o quê? Vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso de número 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, você precisa entender. Se você não entender, irmãos, da onde Deus te tirou, você não vai valorizar aonde Deus te colocou. Você nunca vai valorizar o que Deus fez por você, se você não entender da onde Ele te tirou. Se você não entender que você e eu éramos pecadores. Estávamos destinados ao inferno, irmãos. Não tinha opção. Passaporte carimbado para o inferno. Não tinha opção. Eu e você carecíamos da glória de Deus. Todos nós pecamos. E aí nós vemos que nós estávamos mortos em ofensas, no pecado. Isaías 59, 2.
Abra lá Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado, a iniquidade, ela separa o homem. De quem? De Deus. E aí coloca, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado faz com que, além de a gente não tenha proximidade de Deus, haja uma separação de Deus, além disso faz com que ele não ouça. Olha que coisa terrível, irmão. Essa era a nossa condição antes de Cristo, antes de aceitar a Jesus. Esse era a nossa condição. Não tinha outra condição. Nós estávamos mortos nos pecados, morte espiritual, separação de Deus. Estávamos perdidos, espiritualmente desligados, desconectados do Senhor. Mas aí vem Jesus. Em João, capítulo de número 1, verso de número 29. Olha só, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Lá atrás, o cordeiro foi morto, o sangue serviu de sinal na porta das casas, para que a morte não tocasse naquelas pessoas. E aí aparece Jesus e João, ele olha, e não foi carne nem sangue que revelou para ele. Isso aqui foi o Espírito Santo de Deus, irmãos, que olhou, e ele olhou e falou assim: olha, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos capítulo de número 5, verso de número 8. Olha o que está escrito ainda. Mas Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Quando Jesus morreu por mim e por você, nós éramos pecadores. Eu não sei se você sabe, mas antes, eu, que sou pastor, era um pecador. E pastor, e agora o senhor não é não? Não, agora nós somos justiça de Deus. Justificado por Deus. Porque tem gente que fala assim: não pastor, mas nós continuamos pecadores. Não. Pecado não entra no céu, e nós vamos para o céu. Amém. Então não adianta você falar assim para mim, falar assim: pastor, mas todos nós somos pecadores. Não, nós somos redimidos do pecado. A Bíblia fala que em Cristo nós somos redimidos do pecado, justificados em Cristo. Não é na nossa justiça, não fomos nós que nos redimimos, mas Cristo nos redimiu. Da mesma forma que o anjo da morte passou e não causou dano, da mesma sorte é hoje. Agora, você precisa entender que Cristo morreu por mim e por você. Alguém morreu de verdade por mim e por você. Alguém pagou o preço por mim e por você. Alguém fez isso. Alguém fez isso. Alguém fez isso. Diga Jesus. Diga Jesus. Pagou o preço por mim e por você. Morreu. Sabe, irmãos, se você não entende para onde você ia, quem você era, você não valoriza o sacrifício que Jesus fez. Porque para valorizar o sacrifício que ele fez, precisa entender quem nós éramos, para onde nós iríamos e o que ele fez por nós. Fala que ele morreu. Jesus cumpriu. E Lucas, capítulo de número 22, verso de número 19. Nós vemos agora sim a instituição da ceia. Vamos ver o 19 e 20. E tomando um pão,
Tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo isso: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Faze isso em memória de mim. Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está celebrando a Páscoa judaica. Ele está celebrando junto com os discípulos. Só que agora Jesus, ele inaugura não somente a Páscoa, mas ele agora dá um novo tom. Ele agora está inaugurando a Santa Ceia do Senhor. Jesus agora traz o símbolo do corpo do Cordeiro, traz o símbolo do vinho como sangue, e ele agora começa a falar sobre isso. Ele fala: olha, o meu corpo oferecido por vós, como o Cordeiro. Faze isso em memória de mim. Verso de número 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lembra do sangue do Cordeiro? Quem tinha a marca do sangue não sofreu dano. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você já parou para pensar que todos os meses você tem a oportunidade de lembrar disso? E Jesus falou assim: lembra disso. Lembrar o quê, pastor? Vamos avançar mais um pouquinho nisso aqui. Lucas, capítulo de número 22, o verso de número 21. Você precisa lembrar disso. E a gente vai entrar aqui em algo bem interessante. Todavia, isso na ceia. Nós celebramos sempre a ceia. E é sempre uma bênção. E as pessoas, elas celebram. E todos os meses a gente lembra da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas, irmãos, aconteceu algo na ceia bem interessante. E a gente vai entender isso. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Você vê que essa parte é pouco falada. A gente fala muito a parte da ceia, mas esquece que a mão do traidor estava lá na mesa. Jesus está falando sobre isso. Isso quer dizer o quê, pastor? Nem todo mundo que está na mesa está alinhado com o mesmo propósito que você. Aprenda isso. Nem todo mundo que está na mesa está alinhado com o mesmo propósito do que você. E Jesus identificou isso. O que Jesus identificou? Olha, está todo mundo aqui na mesa, mas tem um que não está alinhado com o mesmo propósito que eu. Eu anotei aqui, olha. Judas estava perto, mas não estava rendido. Está falando da Santa Ceia, irmãos. Agora, vamos comigo em alguns versículos que a gente vai passear na Bíblia essa noite. Você gosta de passear na Bíblia? Amém? Vamos passear um pouco na Bíblia e vamos entender. João capítulo de número 13, verso de número 2. João 13, 2. Olha o que está escrito. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Quem colocou no coração de Judas? Diga, o diabo. Satanás, irmãos, colocou no coração de Judas. Mas ele colocou no coração uma semente, uma ideia. E Judas estava com os discípulos, e estava com Jesus, e estava na mesa. Vamos comigo ainda em João 13, 27. Aí, vamos ver o que aconteceu depois. E após o bocado, que Jesus entrega para Judas, imediatamente entrou nele quem? Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz depressa. Sabe, irmãos, é possível pessoas estarem à mesa, serem pessoas que andam conosco, mas terem uma semente de Satanás no coração. É possível ainda que essas pessoas, elas não somente estejam andando conosco, mas que o coração dela está cheio de Satanás.
Isso não quer dizer que é uma má pessoa. Isso não quer dizer que essas pessoas são pessoas ruins. Nós vamos ver alguns exemplos aqui ainda. Lucas, capítulo de número 22, verso de número 3 e 4. Para que nós possamos entender isso aí. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria a Jesus. Como é que eu vou entregar a Jesus? Como é que eu vou fazer isso? Você percebe, irmãos, que aí todo mundo agora fica lascando pau de Judas, né? Que Judas é isso. Talvez você aí deve estar com raiva de Judas. Rapaz, que cara traíra, né? Que camarada fez um negócio desse com Jesus, bicho. Andava com ele. Abençoou a vida dele, transformou a vida dele, deu um ministério para ele. E ele está fazendo isso. Aí talvez você fica... Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que Judas fez? Judas vendeu Jesus. Ele pegou 30 moedas de prata e vendeu Jesus. Agora, antes de você falar de Judas, a pergunta que eu faço para você: será que eu e você, e eu vou me colocar no meio junto com você, será que nós também não estamos vendendo Jesus? Talvez não seja 30 moedas de prata, mas talvez nós estamos trocando Jesus pela internet. Talvez nós estamos vendendo Jesus através do orgulho. Com orgulho, não, estou trocando Jesus pelo meu orgulho. Talvez você esteja, ou eu, ou nós estejamos trocando ou vendendo Jesus, assim como Judas fez, colocando outros deuses na frente, colocando muitas vezes o dinheiro em primeiro lugar. Será que eu e você também não fazemos isso, de certa forma ou de certa medida? Porque é muito fácil também, irmãos, e eu não estou aqui para defender Satanás, nem Judas, amém? Mas você parou para pensar, irmãos, que é muito fácil você apontar o erro do outro, mas você já olhou para o seu? Nós já olhamos para o nosso? Será que nós também não estamos fazendo isso em certa medida? Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque você já viu que Satanás, ele teve a capacidade de entrar em uma pessoa que era discípulo. Andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, comeu pão com Jesus, viu Jesus multiplicando peixe, viu Jesus ressuscitando os mortos, e mesmo assim, essa pessoa deu uma brecha e Satanás entrou no coração. Agora, isso aí, irmão, isso aí não é exclusividade de Judas. Isso na Bíblia é antigo. Vamos lá, vamos um pouquinho mais para trás, ou mais para frente, né? Depois a gente volta. Atos, capítulo de número 5, verso de número 3. Olha o que está escrito. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha aí, ó. Vendendo, trocando, mentindo. Satanás fez o quê? Entrou e essa pessoa achou, vou mentir, eu vou enganar, eu vou fazer e não tem problema não. Olha aí, o resultado disso foi morte. Resultado de Judas foi o quê? Morte. Resultado de Ananias e Safira foi o quê? Morte. Vamos melhorar mais, que está animado nessa noite. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 23. Agora eu vou trazer uma pessoa que você fala assim: não é possível não. Olha lá, ó. Mas Jesus, volta um versículo aí, verso de número 22. Pedro, quem? É Pedro, irmão. Pedrão. Discípulo, apóstolo. Olha aí, ó. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar de quem? Jesus. Reprovando Jesus, falando assim, ó: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. O quê? Volta um versículo. Vamos ver o que Jesus está falando, ó. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te. Não, voltar. Isso. Desde esse tempo,
começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos o que era necessário, diga necessário, seguir para Jerusalém, sofrer as muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esse era o propósito de Jesus. Amém? Jesus sabia disso, era muito claro para ele, meu propósito é fazer isso. E aí Jesus contando o seu propósito para os discípulos, falando para Pedro, por exemplo, falando para os discípulos. E aí vem o versículo seguinte, aonde Pedro responde para ele. Próximo, 22. E Pedro, chamando-o à parte, chamou e falou, peraí Jesus, vem aqui, eu quero conversar com você. Começou a reprovar, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Irmãos, parece um conselho bom, sim ou não? Jesus falando, não, vou ter que morrer e ressuscitar. Aí Pedro chama a parte e fala assim, não, Senhor, que conversa é essa? Tem compaixão de ti? Sabe, irmãos, tem pessoas que elas vão aparentemente dar um bom conselho, mas se esse bom conselho tira você do propósito, é cheio de Satanás. Preste atenção nisso. Por quê? O que Satanás quer? Ele quer te dar o bronze, que parece que é bom, parece que reluz, parece ouro, mas não é. Ele quer te dar o bronze para roubar o ouro. O conselho dele, irmãos, parecia bom. Parecia um conselho aproveitável. Irmão, se fosse eu falando hoje, aqui, alguém desse o conselho para mim, e eu falasse um negócio desse que Jesus falou para ele, e o pessoal ia falar assim, rapaz, esse pastor aí, muito radical. Mas Jesus identificou, irmãos, que se tem alguém que dá algum conselho, que te tira fora do propósito de Deus para a tua vida, esse conselho não vem de Deus, isso aí vem de Satanás. E pode ser a pessoa que está do teu lado, pode ser amigo, pode até ser discípulo. Que se não tomar cuidado, é influenciado sim por Satanás, irmãos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuida para não ser você influenciado. E cuida para não deixar também Satanás e nem ninguém influenciar a tua vida. Te tirando do propósito de Deus, te tirando da direção de Deus, te tirando da onde Deus te plantou. Olha o que está escrito, olha o que Jesus respondeu, vamos lá. Jesus respondeu, verso número 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Diga, arreda-te, Satanás. Diga, sai para lá, capiroto. Diga, vai para lá, cão dos infernos. Diga, vai-te embora. Diga, sai e não volta mais. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Irmão, eu estou falando de Pedro. Pedro era discípulo. Falamos de Ananias e Safira, era discípulo. Falamos de Judas, era discípulo. E todos eles se deixaram ser influenciados por Satanás. E todos eles estavam errados. Por quê, irmãos? Nenhum conselho, por mais que esse conselho pareça bom, se não vier de Deus, é do homem. E se é do homem, para Deus não serve. Você vê que o conselho dele era para tirar Jesus do propósito. Irmão, se tem alguém aconselhando você, e esse conselho tira você do propósito, é Satanás que está aconselhando. Quem quer receber conselho de Satanás? Então cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve. Cuidado quem são as pessoas que estão do seu lado. Isso eu falo para todo mundo, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas o escudo romano, tem um escudo lá que ele pegava quase, bem dizer, o corpo inteiro. Para se defender. Do ataque que vem de frente. Mas e quando o ataque vem de lado? Não tem defesa, está indefeso. O que precisa fazer?
é estar percebido. Só quem está cheio do Espírito Santo que vai entender que é um ataque do inferno e vai virar o escudo. Falar, opa! Vamos lá. 1 Crônica, capítulo de número 21, verso de número 1. 1 Crônica 21, 1. Então, quem? Satanás se levantou contra Israel e incitou a quem, irmão? Quem? Até Davi. Até Davi. Incitou Davi a fazer o quê? A levantar o censo de Israel. Deus falou, não faz. Aí Satanás, influenciando até Davi. Irmão, Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Ele veio matar, roubar e destruir. E é a tua vida. É a tua casa, é a tua família. Eu estou mostrando para você que Satanás, ele existe, irmãos. E você precisa saber disso. Porque muitas vezes, irmãos, você fala assim, Deus é bom. E você esquece, irmãos, muitas vezes está sendo atacado e está lá. E, sem entender, sem aprender a se defender. Sem saber de onde está vindo o ataque. Vamos lá. Olha o que está escrito ainda. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que não se lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele cega o entendimento para que as pessoas não vejam, nem saibam de onde está vindo o ataque. E é muito fácil de identificar. Pastor, quando é que você sabe que é Satanás? Como é que você sabe que é Satanás às vezes? Eu tenho o chamado, eu sei o meu chamado, sei o meu propósito. E quando vem alguém dando um conselho, que é para me tirar do chamado, me tirar do propósito, é Satanás. Não vem de Deus. É muito fácil. Efésios 2, 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe uma atuação de Satanás naqueles que desobedecem a palavra de Deus. Como que Satanás entra? E ele pode usar qualquer pessoa. Quando a pessoa desobedece a palavra, ela abre a porta para Satanás entrar. Desobediência, chamado de pecado. Tá ficando quieto. Dá para ouvir o pessoal se abanando. Diga, Deus é bom. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso aí? Por que você está falando isso aí, pastor? Para que nós possamos ter uma consciência como igreja do que é verdadeiramente e valorizar a santa ceia do Senhor. Valorizar o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Que alguém morreu por nós e tem alguém querendo nos destruir. Tem alguém querendo acabar com a nossa vida. Tem alguém querendo nos levar para o inferno. E você lembrar que tem alguém que está nos defendendo. Tem alguém que está nos segurando. Tem alguém que o sangue dele está sobre a nossa cabeça. E quando o diabo tenta chegar na gente, ele não pode tocar. Ele só consegue, irmão, se a pessoa der lugar. Se você abrir a porta. Ei, não abre a porta. Não abre a porta. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie os princípios de Deus. Não negocie o teu propósito. Não negocie o teu ministério. Não negocia. É só não negociar. Vamos voltar agora. 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 26. E aí nós vamos entender. Vamos para o 23.
11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi o quê? Agora você entende todo esse contexto de traição. Na noite que foi traído, mas Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ele cumpriu o propósito dele. Qual o propósito de Jesus, pastor? Isaías capítulo de número 53, verso de número 4. Abra lá a mídia. Isaías 53, 4. Qual o propósito de Jesus? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso de número 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Fomos o quê? Fomos o quê? Ei, ele fez isso para nos dar cura, para sarar, para trazer saúde divina para mim e para você. Jesus, quando ele foi traído, ele tinha um propósito. Não, eu preciso morrer e ressuscitar. Por quê? Porque tem um filho meu que precisa ser curado, precisa ser sarado. Tem alguém ali que o meu sangue vai cobrir. Substituição, irmãos. O preço da traição, o sangue de Jesus. Ele preferiu ser traído, aguentar, segurar, irmãos, cruz, espinho. Para quê? Porque ele olhou para você e falou assim: eu vou curar aquele meu filho, eu vou curar aquela minha filha. Eu vou levar a doença dele, dela. Eu vou levar a enfermidade. O que mais ele foi fazer? 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. Ele veio substituir o quê? A pobreza, a miséria. Nós éramos pecadores. E aí vem Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos nisso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez o quê? Pobre, por amor de vós. Para quê? Para que pela sua pobreza vos tornasse miserável. Vos tornasse o quê? Vos tornasse o quê, irmão? Vos tornasse o quê, irmão? Sabe o preço da traição, irmãos? O sangue de Jesus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A cruz do Calvário e os espinhos foi para tornar você rico. Foi para tomar a tua pobreza e entregar para você a riqueza. O que Jesus estava celebrando, irmãos, na Páscoa, na Santa Ceia, era a tua riqueza. Eu vou morrer. Sou rico. Mas eu vou me tornar pobre. E vou pegar a minha riqueza. Eu vou pegar a pobreza deles para mim. E vou pegar a minha riqueza e vou entregar para eles. Substituição. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Era para mim e você estar na cruz. Morrer crucificado pelos nossos pecados. Mas vem Jesus e substitui. Ele troca isso. Por amor de vós. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Ele levou, irmãos, os pecados. 1 Pedro capítulo de número 2, verso de número 24. Veja isso. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos o quê? Ele carregou o quê, irmãos? O quê? O quê? Você deveria celebrar isso. Por quê? Porque o pecado que você tinha, ele levou. O pecado que você tinha, ele levou. O pecado que você tinha, ele levou. Ele levou, irmãos, olha lá. Para que, mortos para o pecado, vivamos para quê? Para a justiça. Por suas chagas, fosses o quê? Sarados. Vem para cá o louvor. Sabe, irmãos, nós vamos celebrar hoje à noite a ceia do Senhor. Volta lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 23. Nós vamos para o 24 agora, o 23 ainda. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Verso de número 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso o quê? Em memória de mim.
Faz isso em memória de mim. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Verso de número 26. Porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que E talvez aqui começaria a ministração. Até que ele venha. Sabe, irmãos, Jesus, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas sabe, irmãos, a cruz, o preço da traição, a cruz do Calvário, talvez seja para que você creia nele até que a cura se manifeste. Talvez seja para que você permaneça nele até que a prosperidade se manifeste, até que a riqueza se manifeste. Sabe, irmãos, o que nós precisamos hoje como igreja é perseverar. Até quando, pastor? Até que. Talvez o teu casamento ele não está bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Persevera nele. Até quando, pastor? Até que fique bom. Vai ficar bom. Talvez a tua saúde não esteja boa. Continua crendo nessa palavra. Continua confessando essa palavra. Até quando, pastor? Até que você fique sarado e curado. Até que saúde divina possa operar no teu corpo. Talvez as tuas finanças não estejam do jeito que você gostaria. Permanece crendo nessa palavra. Até quando, pastor? Eu acordo e eu vejo lá o saldo bancário. E eu sinto, eu percebo. Não, eu não aceito isso. Mas sabe, não adianta somente não aceitar. Você precisa perseverar. Acreditando na palavra. Porque o diabo ele fica tentando tirar você da onde? Do propósito. Como ele tenta fazer? Assim como ele fez usando Pedro. Talvez você está crendo para a cura e vem alguém e fala para você: ei, o médico falou isso aí, então acabou-se. Mas o propósito de Deus é saúde divina para você. Não deixe, irmão, Satanás roubar a palavra do teu coração. Ah, mas eu não tenho. Irmãos, a Bíblia diz que você é rico. Continua nisso. Vai chegar a pessoa e falar assim: rapaz, você não tem nada na vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. É Satanás falando. Fica com a palavra que é Deus falando com você. Sabe, irmãos, Santa Ceia é uma noite de você também fazer uma escolha. Que escolha? Eis que diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. E aí Deus fala: escolhe, pois, a bênção. Fica com a palavra. Fica com o que Deus diz da palavra. Como, pastor? Pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1 diz: ora, a fé é a certeza, a convicção. Fé é o, tem alguma versão que diz assim: a fé é o título de propriedade. É como se você tivesse uma casa e você tem uma escritura da casa no seu nome. Ou é como, melhor ainda, é como se você comprou algo na loja ou pela internet e chegou a nota fiscal para você. Aquela nota fiscal, ela diz que você tem o direito, que você tem aquilo que você comprou, que aquilo que você comprou está pago. A nota fiscal está com você. É o título de propriedade.
É a escritura da casa, falando que a casa é sua. A fé é isso, irmãos. A fé é a certeza de coisas que você não vê no sentido natural, você não toca, você não pega, mas que é um fato. Já aconteceu, já é seu. Sabe, irmãos, se eu chamar você de outro nome, que não seja o seu, você vai falar assim: não, esse não é o meu nome. Mas eu vou chamar você de outro nome, mas esse não é o meu nome. Você vai mostrar para mim que você tem uma identidade, você tem uma certidão de nascimento que comprova o seu outro nome. E por mais que eu chame você de outro nome, você fala assim: não, está aqui, ó. A certeza. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você conhece as promessas que Deus tem para você, quando você tem a certeza de que essas promessas são suas, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai tomar posse delas. Agora elas são suas. E vai acontecer. Quando, pastor? Persevera, meu filho, até que. Fé é a certeza, irmãos. É a convicção de fato que não se vê. Eu estou convicto. Eu tenho convicção. É meu. É meu. É meu. É meu. Hebreus capítulo de número 11, versículo número 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele precisa crer, acreditar que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Quantos aqui estão buscando o Senhor? Só o fato de você buscar o Senhor, você já recebe aquilo que você precisa. Pelo fato de você buscar o Senhor. Porque você está buscando aquele que te abençoa. Aquele que te abençoa já tem a bênção. É só fazer o quê? Acreditar, irmãos. Diga: eu creio. Diga: é pela fé. Diga: é pela fé. Diga: é pela fé. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser. Tem alguém aqui? É qualquer um. Tem alguém aqui? Qualquer que disser a este monte, problema ou monte, algo real, visível. Mas se você disser: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Aonde Satanás tenta pegar as pessoas, irmãos? No coração. Você viu? Encheu o coração. Encheu o coração. Encheu o coração. Ei, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Como que eu guardo meu coração, pastor? A entrada do teu coração é pelo que você vê e pelo que você ouve. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Cuidado quem você está vendo e cuidado quem você está ouvindo. Não é porque é amigo, irmãos, não é porque é da igreja, não é porque é discípulo. Cuidado. Não deixa o diabo te entregar o bronze. Jesus tem ouro para você. O que Jesus tem é ouro para você. A palavra dele é valiosa, é poderosa para você. Não troca por nada. Vamos ficar de pé? O que está escrito na palavra, pastor? Romanos capítulo de número 10, verso de número 8. Porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes, mais uma vez o coração, credes, acredita no coração, credes que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Por quê?
Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sabe, irmãos, uma das maiores batalhas no reino do Espírito é tentando roubar o coração das pessoas. Porque se ele conseguir roubar o coração de alguém, ele leva o corpo da pessoa junto. Se roubou o coração, ele leva o corpo também. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Não deixa ervas daninhas, coisas erradas vir no teu coração. Palavras amaldiçoadas. Ou às vezes até bons conselhos, mas que te tiram fora do propósito. Cuidado com isso. A Bíblia diz, irmãos, que na igreja vai ter joio e trigo e vai nascer junto. Mas se eu perguntar aqui, quem é trigo, todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque às vezes o joio, ele nem percebe que está sendo usado por Satanás. Mas é joio. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Não negocie a palavra, irmãos. Sabe, isso vale a tua vida. Isso vale a tua alma, vale a tua salvação, vale a tua família. Talvez vai valer a família e a vida de muitas pessoas que você vai alcançar. Não deixa. Duas coisas. Nem o diabo Satanás encher o teu coração, abrindo brechas, abrindo os ouvidos ou os olhos. Não deixa. Pecando, desobedecendo, não deixa. Não dá lugar, irmãos. Você nasceu para ser separado. O que é isso, pastor? Santo, santificado, separado. É alguém está mentindo, você sai fora. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou separado da mentira. Separado. Separado. Santo. Jesus está aqui, irmão. Eu não sei se você está percebendo isso, mas Ele está aqui. A presença dEle é real aqui nesse lugar. Esse espírito de temor que vem sobre a igreja, santidade, de arrependimento. Ei, irmãos, eu percebo hoje pessoas se arrependendo. Ei, eu estou percebendo pelo Espírito pessoas que estão se arrependendo nessa noite. Pessoas que estão nos assistindo, se arrependendo. Percebendo duas coisas. Ou está deixando pessoas influenciar, ou está influenciando através de Satanás. Mas nessa noite está se arrependendo. Ei, por quê, pastor? Porque nós vemos, irmãos, que todos esses aqui, nem todos eles foram condenados. Davi, irmãos, ele errou. Ele foi influenciado a fazer uma contagem que ele não deveria fazer. Mas ele falou: Senhor, Salmo 51, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Nós vemos Pedro, irmãos, que além de ser usado por Satanás, negou Jesus 3 vezes. Mas nós vemos depois Jesus restaurando a vida de Pedro. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Ei, Pedro, você me ama? Eu amo, tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus restaurando a vida de Pedro. Sabe, irmãos, Jesus, ele não tem problema em restaurar. Ele só precisa encontrar o coração disponível. Um coração rendido.
Eu não sei você, irmãos, mas cada dia eu fico mais apaixonado por Jesus. Cada dia eu fico mais apaixonado pelo Senhor. São tantos milagres, irmãos. Tantos milagres. Nós presenciamos neste lugar nós vimos milagres. Tem alguém aqui que chegou com alguma dor? Chegou sentindo uma dor, um incômodo, mas foi embora? Se tem, dê um sinal com a sua mão. Chegou com alguma dor, com algum incômodo, isso foi embora. Tem alguém? Tem alguém aqui que está sentindo dor agora nesse momento? Ou tem algum diagnóstico de alguma enfermidade? Ele levou as nossas dores e as nossas doenças. Tem alguém? Tem uma pessoa? Amém. Glória a Deus. Levanta as mãos mais alto. Hoje você fechou a porta. Por que você fechou a porta? Saúde vem. Restauração vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal saindo e não voltando mais. Toda enfermidade saindo e não voltando mais. O que está causando a enfermidade saindo e não voltando mais. Eu declaro o diagnóstico de cura, de restauração, de saúde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim eu recebo a minha cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na sua vida, no livro de vidas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ceiar. Amém. Mas antes eu quero te dar a oportunidade. Você que está aqui nessa noite e ainda não aceitou a Jesus como Senhor ou Salvador da sua vida, não confessou Ele com a sua boca, aquilo que você já está crendo no coração, ou está afastado do Evangelho, e nessa noite você decidiu voltar e nunca mais sair da presença dEle. Se você está aqui nessa noite e você deseja fazer isso do seu coração,
Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar com você. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou está afastado do evangelho e quer voltar nessa noite? Se tiver, dê um sinal, nós queremos orar com você. Alguém? Todos são cristãos? Amém. Por que eu falo isso? Por que você fala isso, pastor? Porque quem participa da ceia é discípulo. Se você não aceitou a Jesus, biblicamente falando, você não é discípulo. E se você não é discípulo, a ceia não faz sentido para você. É um pedaço de pão e um pouco de suco. Não tem efeito na tua vida. Mas para aquele que é discípulo, é o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. É o poder de Deus. Amém? Então, senta um pouco. Os diáconos podem pegar. Nós vamos ceiar nessa noite. Aleluias. Amém. Estenda suas mãos para cá. Sabe, irmãos, quando você receber dos diáconos, lembra que é Jesus servindo você. Na última noite, antes de ser crucificado, aonde Paulo fala, faz isso, lembra disso, até que ele venha. Deixa ele servir você nessa noite. Deixa Jesus servir você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, o pão, Senhor, e o suco, Pai, que simbolizam, Pai, o corpo de Jesus Cristo que foi partido por nós, Pai, e o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, Senhor, em nosso favor, Pai. O sangue, Senhor, que pagou, Pai. Não somente, Senhor, Ele cobriu, mas Ele pagou as nossas dívidas, Pai. Pagou o nosso pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, Satanás, o diabo não pode tocar na nossa vida, na nossa casa. Ei, por causa do sangue de Jesus. Ei, ele não pode entrar onde ele encontra um coração com o sangue de Jesus. Ei, o sangue de Jesus, ele anula as investidas de Satanás. Participa nessa noite, em nome de Jesus. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja
dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu juntamente com outro discípulo, e ambos foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas outro discípulo correu mais velozmente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu o lençol de linho, contudo não entrou. Chegou então a Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o pano que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas deixando em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não compreendiam a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos então retornaram para casa novamente. Maria Madalena, entretanto, permanecia chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Disseram-lhe: mulher, por que você chora? Por que você chora? Por que você chora? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E ao dizer isso, virou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse Jesus à mulher: por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que era o jardineiro, respondeu: Senhor, se você o tirou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Disse-lhe Jesus a Maria. Ela, voltando-se, respondeu: Rabone, que significa mestre. Disse Jesus: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai ter com os teus irmãos. E diz-lhe: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou: vi ao Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, ei, eu vi o Senhor. Igreja, persevera até que Ele venha. Ei, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele vivo está, Ele vivo está. Pega o pão, erga ele bem alto e diga comigo: porque eu recebi do Senhor. Diga: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e Ele agradeceu, e Ele disse: esse é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos. Pegue o cálice. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice na nova e superior aliança. Sua aliança não é com Satanás, sua aliança é com Deus. Sua aliança é com o Senhor. Sua aliança é com Jesus. Sua aliança é com a palavra. Sua aliança com o Espírito Santo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem. Lembre de mim. Todos.
já indo para o final, mas a gente ainda tem uma programação aqui. Quero falar para vocês sobre o momento crescimento. Nós estamos, eu não sei se você reparou, mas nós estamos crescendo. Amém? E já chegou, já está começando a chegar. Na verdade vai chegar mais uma pancada de material aí que está chegando. Amém? O pessoal aí pode colocar o background aqui. Amém. Olha aí, ó. Projeto Expansão. Olha aí, ó. Então, são as novas salas, novo berçário, mais 2 salas para os kids, para as crianças que vão ser construídas aí na frente. Agora, isso vai ser construído como? Diga assim, comigo. Amém? Nós vamos construir isso aqui. Por quê, pastor? Porque são para os nossos filhos, as nossas crianças, e dos filhos e das crianças dos seus parentes e amigos que vão vir. Amém? Então tá aqui, grande bênção. Nós já temos essas salas ali hoje, mas bem reduzida, e nós precisamos ter essas salas ampliadas, trazer um conforto maior para as nossas crianças. Então já vai iniciar já na segunda-feira, amanhã, já vai iniciar essa obra aí, e você vai ver bastante coisa, porque nós estamos em crescimento, nós estamos em movimento, amém? Estamos crescendo, irmãos. Então se você quiser fazer parte disso, você pode fazer a sua doação, você pode fazer o seu Pix. Agora, você não faz isso, irmãos, tirando do dízimo da oferta da igreja, amém? É uma oferta do seu coração, é a milha extra, é aquela oferta de generosidade para você nos ajudar a construir algo para nós, amém? Serve para toda a igreja, irmãos, então vai ser uma grande bênção. Além disso, vai ser construído, depois essa é a fase 1, a gente vai entrar depois na fase 2, que é a construção da segunda parte aqui, que é os banheiros, amém? Banheiros masculinos, feminino, mais um com acessibilidade e mais outras salas que serão construídas aqui do lado. Então nós estamos em crescimento, isso vai ser muito rápido e fácil, amém? Porque tem um povo generoso nesse lugar, amém? Diga assim, o pastor está falando de mim. Diga, eu sou generoso. Diga, eu sou generoso. Diga, eu sou generoso. Amém? Então haja com generosidade, amém? Nós também, irmãos, nós temos o nosso terreno. Peraí, deixa eu seguir aqui. Lá hoje teve evangelismo dos jovens lá no Hospital São Luís, amém? Que grande bênção. Tem as fotos aí? Olha aí, ó. Vamos ver lá. Olha aí. O povo lá sendo evangelizado, a equipe orando, levando a palavra de Deus. Isso, jovens fazendo isso. Que grande bênção, irmãos. Sabe, enquanto alguns falam mal da igreja, falam mal de lideranças de igrejas, existem igrejas que estão servindo ao Senhor, estão trabalhando, estão resgatando vidas. Ao invés de gastar tempo falando mal, irmãos, é melhor você fazer o quê? Vai resgatar a vida também. Amém? Investe, irmãos. 3 coisas você pode fazer: ir, orar e investir. Amém? Então você pode ajudar das 3 maneiras, o evangelismo, mas vai ganhar vidas para Jesus. Jesus está voltando, amém? Atenta a tua vida para isso, irmãos. Não se empaia no meio do caminho, não. O propósito é esse. Se tem alguém falando assim, lembra de Satanás? Eu vou buscar a vida para Jesus. Vai não, rapaz. Tu tá cansado. Conversa, rapaz. Eu tenho um propósito, reconciliar o mundo com Deus. Irmãos, não deixa não Satanás desviar o teu propósito, não, amém? Você nasceu para alcançar vidas, amém? Glória a Deus. Nós também, irmãos, estamos com o nosso terreno, já está limpo, já está pronto. Se você quiser comprar, está à venda, amém? Os 2 terrenos estão à venda. Se você quiser comprar todo o recurso desses terrenos, se você conhece alguém também que quer comprar, você também comunica para a gente. Por quê? Todo o dinheiro desse terreno vai ser revestido na obra aqui da igreja, irmãos. Então você pode também acompanhar isso. Faço questão de você acompanhar, prestação de contas mesmo, para você ver o dinheiro sendo aplicado aqui dentro. E é uma grande bênção, irmãos. Você pode ajudar. Talvez você não compre, mas você pode ser o canal para alguém comprar, amém? Então divulga isso aí, é uma grande bênção. E esse dinheiro não é para a gente, irmãos, é para a obra do Senhor, amém? Então faz isso com força mesmo, vai ser uma grande bênção, amém? Eu vou falar sobre dízimos e oferta, mas antes eu queria chamar aqui a Lucas e a esposa. Cadê eles? Tá ali, vem pra cá. Amém? Tem microfone aí, pessoal? Vem pra cá os dois.
Quinta-feira, quem estava aqui no culto de quinta-feira, precisa de dois. Precisa de dois microfones. Isso. Amém. Pra cá. Glória a Deus. Amém. Quem estava aqui na quinta-feira? Amém. Na quinta-feira aqui nós tivemos o nosso culto Power Up. É o culto que te dá uma força, um poder, que coloca você para cima no meio da semana. Então é um culto muito importante. E se você não está fazendo parte dele ainda, você deveria fazer parte dele, porque você recebe chaves poderosas no meio da semana que vão dar uma ignição, vai te colocar para cima. Nós tivemos a direção aqui de orar pelos empreendedores, empresários, aqui na quinta-feira. E nós liberamos uma palavra, nós falamos assim, olha, que de hoje para domingo vai ter pessoas aqui que vai acontecer algo extraordinário na vida deles. Vai fechar negócios extraordinários de forma sobrenatural. Vão olhar para você e vão querer fechar negócio com você. Sabe, eu estava aqui, se não me engano foi ontem, né? A gente estava aqui conversando e de repente Lucas estava ali fora e ele e a esposa começou a contar alguns testemunhos, que eles têm muitos, viu? Alguns testemunhos. E eu falei para ele, rapaz, vamos contar domingo isso aí na igreja, para que as pessoas entendam o poder da palavra e a importância de você estar no culto. Conta aí como é que foi, Lucas, conta aí. Graça e paz, verbo da vida. Amém. Amém. Rapaz, a palavra de quinta-feira foi direcionada, acho que para mim não, para todos que estavam aqui. E como de praxe, a gente foi fazer uma visita na casa de um cliente. E a gente sempre vai negociar valores e essa questão. E eu sentei com ele e fiquei enfatizando. Aí a gente vai como acertar ele. Homem, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí no final a gente fez o serviço, deixou tudo pronto. Aí eu fiz, e aí? Ele falou, olha, quando você concluir o serviço, você passa lá na empresa e pega o que você quiser. O valor que você quiser. Aí eu olhei para ele assim, rapaz, a gente não tem costume de ser dessa forma, né? E eu já tinha recebido a chave do pastor no dia aqui. E eu já estava entendendo, eu estava sorrindo daquela situação. Eu olhava para a Andresa é Deus. E outra, a gente não queria nem pegar o serviço. Porque a gente já estava muito cheia de serviço e ia atrapalhar a gente. Por ser um pouco longe. Aí falei para Lucas, já que Deus mandou, siga. Vamos. Foi dessa forma mesmo. A gente ia fechar um valor, ele não. A gente já ia fechar um valor, pensando em ele chorar para a gente diminuir e já chegar no valor que era para ser. Porque a gente sempre coloca uma taxinha a mais para... Quando ele deu o chorinho dele, a gente diminui. Mas valor. aí a gente nem esperava essa situação. Ele falou, aí ele falou para você assim, não. Eu não vou nem chorar e nem vou diminuir. Muito pelo contrário. A gente nem falou o valor. Não, ele não falou o valor não. Ele a gente nem falou o valor. Passa lá e pega o quê? Pega o quanto você quiser. Amém. E ele falou mais, assim, tá liberado na empresa desde sábado. Por causa de sábado, a gente não foi buscar ainda, vai pegar amanhã. A colheita tá lá no campo. Amém. Amém. Paz, vamos orar, vamos agradecer. Amém. Porque, irmãos, Lucas falando aqui, quando a gente estava orando, ele falou, pastor, eu peguei aquela palavra que o senhor falou. E na hora que ele estava falando com a gente olhou um para o outro e a gente entendeu que foi a palavra que a gente recebeu, a gente tomou posse. Irmãos, você entende isso? Que você está no mundo, mas você não é desse mundo? Intervenção sobrenatural, irmãos, na área financeira da vida de pessoas, através da palavra. É só crer e receber. Colocar em prática. Amém? Glória a Deus. Uma coisa, mais uma coisa que eu percebo, é algo que o Senhor me disse. A gente tem que estar sempre perto das pessoas. E ela transborda, e é verdade. Sempre quando o Senhor está falando, na reunião, em qualquer lugar, eu sempre tenho uma chave que eu consigo buscar, captar. A irmã também, eu consigo. E isso é apenas um pouco do que a gente está vivenciando, de alguns meses para cá. E a colheita abundante, graças a Deus. Se eu fosse contar para vocês o que eu vou passando através dos irmãos aqui da igreja e através da igreja, é passar a noite aqui.
Só benção. Tem mais uma... É porque eles vão contando, aí a gente sabe, né? Tem mais uma aceleração que aconteceu esses dias na vida dele. Não sei se você sabe, mas quando você vai comprar uma moto zero, você demora 3 meses, 3 meses, né? Para chegar a moto. Você compra e demora 3 meses para chegar. Para qualquer pessoa. Eles compraram e chegou em quanto tempo? Acho que 1 hora. O que isso quer dizer, irmãos? Essa moto, ela já estava lá reservada, preparada para eles, só esperando a fé deles entrar em operação. Só esperando eles entrarem em movimento. Quando eles entraram em movimento, a liberação sobrenatural. Para todo mundo era 3 meses, mas para eles foi em 1 hora. Ei, Deus é capaz de fazer isso. Eu vou contar como é que foi a história. Segunda-feira a gente foi trabalhar normal. A gente não ia vender a nossa moto. E é uma moto de estimação. Nem tão cedo. Minha moto tinha feito a revisão e tal. E quando chegou no trabalho, um dos colaboradores lá na obra lá fez, ó, a moto tá comprada. Aí eu, rapaz, tá vendida. Eu falei assim, na brincadeira, tá vendida. E não, tá comprada mesmo. E quando foi umas 10 horas da manhã, ele chegou com um pacotão de dinheiro. E me deu dinheiro. E foi uma administração que a irmã fez. A mudança de chave, a nova estação, e eu peguei. Só que eu não sei. A gente pega com o coração alerta, né? A mente receptiva, o coração, ao contrário, né? Mas aí eu peguei a chave e eu fui contando a gente vai trocar de moto ou de carro esse ano ainda. E quando foi na segunda, né? Fomos trabalhar, o cara comprou, levou dinheiro. E aí eu liguei, só que a gente não pode ficar sem moto. Aí fui na Honda, porque a gente tem lá em casa, eu só compro novo. Moto nova, carro novo, só novo. Bem, Novo, sofá novo, televisão nova, tudo é novo. Aí vamos comprar moto. Aí fomos para uma concessionária, 90 dias, 120 dias, ligou para Caruaru, mais 120 dias, Bezerro. E eu liguei para Recife. Aí ela fez, ó, chega com 90 dias. Aí eu fiz, não, a minha moto tá aí e daqui a pouco eu vou buscar. Aí ela desligou o telefone e quando foi depois ela mandou uma mensagem, ó, tem um cliente que desistiu da compra. A tua moto tá aqui. Isso tudo na segunda-feira. Aí eu fiquei com as 2 motos, deixei a minha moto em casa e a Andresa chegou, vamos para Recife buscar a moto da gente. Aí ela, tu tá doido, menino? Não sei o que. Eu falei, não, a gente vai buscar a moto. Aí a gente tem outro carro para ir, eu falei, não, a gente vai no carro da gente mesmo, não vai na estrada não, vai no carro da gente mesmo. Aí Heitor tinha acabado de chegar da escola também. Aí tá almoço normal, fomos para Recife. Chegou lá, a moto já estava esperando a gente. Mas aí quando eu vinha, eu acho que a única coisa que vinha na minha cabeça, a Andresa vinha trazendo a moto, eu dirigindo, e era graça e favor. Graça e favor. Graça e favor. Firme na palavra. Firme na palavra, na rocha. Sempre, como eu falei, é pegar, estar perto das pessoas certas e pegar a palavra. E guardar no coração. bem, obrigado. Bem, celebra. Deus é bom com todo mundo. Todo mundo que crê. Pegar, irmãos. Às vezes você está na igreja e você está tornando comum aquilo que é santo. Muitas vezes o que é liberado daqui desse púlpito, você olha para um homem, mas às vezes é Jesus falando com você. É a palavra falando com você. E se você tornar comum isso, você não recebe. Mas todos aqueles que recebem como palavra de Deus, o milagre acontece. Agora, qual que é a chave para isso, irmãos? Aí no seu envelope, Provérbios 11, 21. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Lembra? É nessa hora, muitas vezes, que Satanás tenta roubar a tua riqueza.
tentando colocar no teu coração. Isso é conversa, rapaz. Mas enquanto você está dando ouvido para Satanás, tem gente que está prosperando, irmãos. Tem gente que está crescendo. Tem gente que está multiplicando. Então decida nessa noite colocar o seu coração na palavra. Acredita na palavra, irmãos. Pega isso aqui e fala assim: olha, eu creio. Eu sou generoso. E se eu sou generoso, eu vou ver minhas riquezas aumentando cada dia mais e mais. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Eu creio, irmãos, esse ano é um ano de rompimento extraordinário. Carros, casa, mas irmãos, isso é muito bom. Dinheiro, negócios, grandes negócios. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar como Jesus falou para os discípulos. Isso é bom, mas fica mais alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. É bom, irmãos, essas coisas vão vir para você, amém? Este ano é o seu ano, amém? Mas lembre disso, irmãos. Não troca nenhuma dessas coisas pelo teu nome escrito no livro da vida. Tua salvação da tua casa é mais importante que todas essas coisas. Isso aí é só para Deus abençoar a tua vida. Só para Ele ver você alegre. Só para alegrar você. Aquele que é generoso, ele vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar. Repare que ele fala deveria dar. Por que não faz isso? Cai na pobreza. Pastor, o que é que eu deveria dar? Pergunta para o Espírito Santo que está dentro de você. Pergunta para Deus. Qual que é o valor que eu devo dar? Senhor, qual que é o valor que eu devo dar? Faz isso nessa noite com generosidade. Amém? Então, vamos ficar de pé? Nós vamos fazer isso. Fazer junto com você. Pega o seu envelope. Mesmo que você vai fazer de forma digital, é importante você pegar o seu envelope. Para que você possa materializar isso. Você possa tocar nisso. Você possa, é isso aqui, olha, eu estou fazendo isso. A tua mente, ela vai entender isso. E aí você vai fazer isso com muita alegria nessa noite. Amém. Erga bem alto seu envelope. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos dizimistas e ofertantes, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou em nós, Pai, um coração generoso, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos crescendo a cada dia mais e mais. Obrigado, Senhor, porque através da minha generosidade, Pai, oh Pai, a riqueza, Senhor, na minha vida está aumentando, aumentando, aumentando a cada dia mais e mais, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Todos.
isso eu danço, por isso eu canto. Celebro a nova temporada. Minha fé está firmada em Aleluia. Você pode sentar, meu irmão? Nós vamos ter a apresentação, amém, das nossas crianças.